a partir deste momento, aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2005, na cidade de Brasília, Distrito Federal, às 9 horas, às 10 horas e 20 minutos, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compareceu perante a Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor Livandro José Guest, a quem ora qualifico. Qual o seu nome completo? Livandro José Guest. Cidade que nasceu? Brasília. Estado civil? Casado. Idade? 28 anos. Filiação? Carmelita Lima Guest, José Pedro Guest. Endereço? Hoje na SHCS 1409, Bloco F, apartamento 104, mas eu moro de aluguel, então mudo muito ainda. Aonde, senhora, seu endereço, né? Esse é o endereço que eu estou morando, mas eu sempre deixo da minha mãe. A sua atividade profissional? Servidor público. Onde o senhor exerce? Na Justiça Federal. Seu RG? RG 1471-937. Seu CPF? 659-042-22149. Sua escolaridade? Terceiro grau completo. Tem algum motivo ou razão que o impeça de ser ouvido na qualidade de testemunha? Não. O senhor Livandro José Guest está sendo ouvido na condição de testemunha diante de uma comissão parlamentar de inquérito e deverá dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado sob palavra de honra. Nessa condição, devo informar-lhe que, nos termos do artigo 342 do Código Penal Brasileiro, combinado com a Lei 1579, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade perante comissão parlamentar de inquérito é crime punido com reclusão de 1 a 3 anos. Se compromete a dizer a verdade sob palavra de honra? Sim. Deputada Arlete, para o início da oitiva. Senhor Livandro, o senhor disse que atualmente trabalha na Justiça Federal. Isso. Mas antes o senhor trabalhou na Secretaria de Saúde? Trabalhei. Federal. Trabalhou. O senhor era concursado na Secretaria de Saúde? Concursado. Qual a função? De técnico nível médio, agente administrativo. Agente administrativo.
Ocupou algum cargo comissionado? Eu ocupei por um mês, logo que entrei, só a substituição do chefe imediato. Quem que era o seu chefe imediato? À época era o Daniel. Daniel. Que a sua função lá na Secretaria de Saúde, o que o senhor fazia? Basicamente era levantamento de preço. Levantamento de preço para aquisição de medicamentos. Então, o senhor trabalhava no levantamento de preços para aquisição de medicamentos. Medicamento e consumo também. Materiais, né? Senhor Livandro, nós convidamos o senhor a depor nessa CPI em função de uma referência que foi lhe feita aqui. Vou perguntar o seguinte: quem era o seu chefe à época que o senhor trabalhava na SES? O chefe foi o Arnaldo, depois foi Hilário. Arnaldo, depois senhor Hilário. Hilário. E esse seu setor, ele ficava subordinado a qual subsecretaria? A subsecretaria tinha... Porque variou, né? No começo tinha DMH, depois foi GMMH. Até o chefe teve o Adalto, depois foi o Daniel. Aí quando a gente mudou de prédio, é que foi o Arnaldo e o Hilário. O Hilário, mas o Hilário era subordinado a quem? O Hilário era subordinado do gerente, na época. Que ficou sendo o Arnaldo. O Arnaldo subiu para gerente e o Hilário entrou como chefe. O senhor conhecia o senhor William José Macedo? O Ira? William José Macedo, o senhor Macedo. De vista. De vista. No meu setor tinha o Homerino Macedo. Sim, mas o subsecretário de apoio operacional? Só de vista mesmo. Só de vista. O senhor fazia levantamento de preços, estimativa de preços para a compra de medicamentos e materiais. Sim. Como que era essa tarefa? Como o senhor fazia esse levantamento? O senhor tinha um cadastro de fornecedores? Tinha um cadastro, a gente consultava livros que tinham os preços, né? Que é o Brasíndice, o ABC Pharma e outros. Consultava as empresas que a gente já conhecia, que geralmente compravam com a gente, mas tinha um cadastro no sistema. Esse cadastro de fornecedores, quem elaborou esse cadastro? Não sei, a gente buscava no sistema que tinha na Secretaria de Saúde, na Fundação Educação. Como que uma empresa nova, recém-constituída, podia se cadastrar? Tinha uma forma de fazer isso? Eu acho que se ela levasse para a gente mesmo fazia o levantamento, se ela oferecesse o produto, a gente incluiria. E vocês pesquisavam se essa empresa era empresa idônea, se ela estava devidamente inscrita, se havia inscrição dela para poder distribuir medicamentos? Que eu me lembro, não. Não princípio, fazia. não. A gente fazia algum momento o seu chefe pediu ao senhor para montar algum processo do qual o senhor tivesse discordância? Sim, uma vez chegaram para mim com 3 propostas para montar um processo e eu recusei. E aí falaram que eu estava desobedecendo ordens e que iam me mandar para a diretoria de recursos humanos lá e iam me mandar embora. Sim, chegaram 3 propostas e o senhor se recusou a montar. Quem fez chegar ao senhor essas 3 propostas? Foi o meu chefe imediato, o Arnaldo. O chefe imediato, Arnaldo. Então, ele pediu ao senhor para montar esse processo com 3 propostas. Essa pesquisa não saiu de você, saiu dele, essa pesquisa? Sim, já chegou com as 3 propostas. Eu até, ao me negar, eu falei, se quiser eu faço a estimativa, mas montar o processo eu não vou fazer, não. E aí, o senhor Arnaldo lhe chamou e disse o quê? Disse que eu estava desobedecendo ordens, que isso era muito grave, me levou ao gerente. Quem era o gerente? Era o Elcio, o doutor Elcio. E aí? E aí me pressionaram, diziam que iam me mandar para o Recursos Humanos para abrir uma sindicância e tudo, e me mandar embora. Abrir uma sindicância contra você? Que ia me mandar embora. E você fez o quê? Eu fiquei calado, né? E fiquei na minha. Não fiz nada, fiquei esperando o que eles fossem fazer. Então tá, mas eu não vou fazer isso no processo.
Aí, com o tempo, depois de um tempo, uns 2 dias que me deixaram quieto lá no canto, aí falaram que eu pedisse desculpas, que eu me redimisse e tal, que voltaria a ser tudo como era. E eu, como já tinha visto o concurso que eu tinha passado, e via que estava para ser chamado, né, que só faltava 1 ou 2, eu pedi desculpa, fiquei na minha, né, mas eles não me passaram nenhum processo. E esperei ser chamado. Fui chamado e fui embora. Foi embora. Já aconteceu isso antes? Algum servidor, algum funcionário comentou com você que já houvesse acontecido antes? Sim, comentava-se. Comentava-se que de vez em quando aparecia um processo para ser montado, que era errado. Então, os servidores já tinham essa noção, mas a gente vivia sob pressão, né? Sim. Então, havia comentários também de outras pessoas que tinham... Como que era essa montagem? Como é que você entende que era essa montagem? Quer dizer, as pessoas chegavam com propostas já prontas e pediam ao servidor. Como é que funcionava isso? Sim, já chegavam, para mim, a mim já chegaram com a proposta, com as 3 propostas, para eu fazer o levantamento de preço daquilo. Ou seja, para montar, né, em outras palavras. E queriam me entregar o processo com as 3 propostas. Fecha esse aqui. É assim que eles falavam, fecha esse aqui. As 3 propostas. E era o próprio chefe que tinha feito essa pesquisa ou quem foi que fez essa pesquisa? Você tem ideia? Eu não sei quem que fez, né? Mas ele que chegou a mim com as propostas. Isso sugere que havia um esquema de favorecimento de empresas? O que é que você acha? Pode ser. Mas como o estoque era tudo emergencial, toda hora chegava um mandado de segurança para comprar isso e aquilo, né? Era tudo emergencial, tudo na correria, apesar de não ser a forma adequada de se fazer. Podia ser também para atender a demanda judicial, porque era uma obrigação, né, que era imposto. Então poderia ser tanto um quanto o outro, né? Na minha percepção. Poderia ser para favorecer empresas, alguém poderia estar se usando disso também para se favorecer. Era comum circular dentro do seu setor lá fornecedores, representantes de distribuidoras de medicamentos, para justamente obter esse trânsito privilegiado com gente da secretaria? Era comum. Próximo à minha saída, foi proibido. A gente não podia ganhar nem caneta dos fornecedores, que era comum a gente ganhar caneta, uma agenda, alguma coisa. Foi vetado tudo e o acesso. Apesar de alguns fornecedores ainda aparecerem por lá, alguns mais metidos, assim, que a gente percebia que era a pessoa mais entrona, né? E haviam servidores que aceitavam essa facilidade de estar em contato com esses fornecedores e ajudá-los? De ajudá-los, sim, eles ofereciam o serviço. Não, então pega aqui, a gente dava a proposta para ele, a solicitação de proposta para ele cotar, né? Mas questão de ser favorecido por isso, não presenciei, não tive conhecimento. Nesse dia que você foi chamado lá para cumprir essa decisão de montar o processo com as 3 propostas já previamente levantadas, o senhor foi ameaçado, inclusive, de ser levado à presença do diretor, doutor Macedo? Não, do doutor Macedo, não. Ele não conversou com o senhor sobre isso? Foi só o doutor Elcio que falou? Só o doutor Elcio. E depois disso, o senhor ficou quieto e ninguém mais lhe fez nenhuma ameaça? Nenhuma. Aí o senhor saiu e foi trabalhar na Justiça Federal? Isso. Quando o senhor chegou lá no núcleo de digitação, o senhor recebeu alguma orientação da forma como deveria ser efetuado o trabalho? Havia alguma norma no setor que definisse exatamente a atribuição de cada um dos servidores? Quando eu ingressei no serviço? Sim. Não tinha nada. A gente aprendia com os outros servidores, né? Então, ia aprendendo aos pouquinhos, pegava isso, pegava aquilo. Assim, isso faz assim, isso faz assado. Não tinha uma norma para você seguir, para você se orientar. Não tinha manual, não tinha norma, não tinha nada. Não. Como que era acessado o serviço para que vocês fizessem o levantamento? Quem é que pedia a vocês para fazerem a estimativa de preço? Eu chegava sempre pelo chefe e o chefe distribuía os processos.
Chegava sempre pelo chefe. É. E quem é que era o chefe? O último que você falou era o O último mesmo foi o Hilário. Hilário. Antes dele era o Arnaldo. O Arnaldo. E essa distribuição era aleatória? Essa distribuição do trabalho? Sim, quem tivesse menos, parecia ser aleatória. Parecia ser aleatória. Algum momento, algum servidor acima do senhor indicou alguma empresa para ser inscrita no cadastro? Era comum a gente cadastrar as empresas, né? A gente recebia as propostas, cadastrava no sistema, né? Então, quando a gente recebia a proposta, a gente já fazia cadastramentos de empresas, mas a gente não verificava nada. Não verificava nada, nem inclusive se ela estava devidamente inscrita. A empresa mesmo ligava, a gente consultava no Brasins, nas fontes que a gente tinha, né? Até catálogo telefônico, e pedia proposta para a empresa e precisava cadastrar. Esse não era um cadastro para licitação, né? Um cadastro só nosso mesmo, para fazer levantamento de preço. O senhor conhecia as pessoas que atuavam lá com o senhor, a senhora Cléris Maria de Oliveira Alvim? Cléris Maria era uma servidora, era na minha sessão, se não me engano, tinha uma Cléris, agora não sei se é Maria. Sei. Era uma Cléris. O senhor chegou a trabalhar com ela? Cheguei a trabalhar com essa Cléris. E ela tomou esse conhecimento dessa ameaça que fizeram ao senhor? Sim, tomou, a época tomou, sim. Acho que todo mundo ficou sabendo, todo mundo conversou sobre isso, todos os meus colegas, a gente conversou, que eu tinha sido ameaçado e tudo mais, todo mundo. E qual foi a atitude deles? Eles ficaram assim, já tinham medo de que acontecesse essas coisas, né? Porque a pressão era muito grande em cima da gente. Faz isso, faz aquilo, tal, não sei o quê. Era muito inseguro o ambiente. Quando chegaram essas pessoas, eles trocaram toda a chefia que existia, que eram servidores, né? E deram máximo uma semana, não lembro o prazo certo, mas não foi nem uma semana para eles que arranjassem um lugar para eles, porque ali eles não podiam ficar mais. Então, aí pessoal, nossos chefes atuais da época, saíram desesperados procurando um lugar para poder ficar, porque eles tinham sido expulsos praticamente, né? Quem que foi expulso? O Daniel trabalhava à época, o Adalto. Esses eram os chefes. E por mais que próximos. eles foram retirados? Esses novos chefes falaram que eles estavam fazendo corrupção, estavam favorecendo as pessoas e outras coisas. E aí você tinha alguma informação de que realmente tivesse acontecido isso? Não, esses a gente confiava. Esses confiavam. A gente tinha confiança neles. Tá certo. Então, na verdade, o chefe queria colocar pessoas da confiança deles. Isso. O novo secretário, que foi trocado secretário, foi trocado tudo. Ah, perfeito. Tá ok, então. Senhora presidente, passo-lhe a testemunha. Alô? Senhor Livandro, o senhor soube que a Secretaria de Saúde havia contratado a UNB para fazer um redesenho da estrutura organizacional da Secretaria de Saúde? Não. Não? Ninguém lhe entrevistou para saber como é que eram os procedimentos da sua sessão e quais as sugestões? Não. Não. Voltando agora a esse caso Voltando agora ao caso em que o seu chefe, à época, o senhor Arnaldo, lhe pediu para introduzir 3 propostas, né, numa cotação que o senhor iria dar início, não é verdade? Eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte: qual seria o procedimento correto? O procedimento seria chegar ao pedido de aquisição e, a partir de então, eu, desde o início, procurar as empresas, ver quem trabalha com aquele material, solicitar propostas, registrar no sistema as propostas e todo o procedimento e passar ao chefe para que ele desse andamento. E o que lhe foi pedido? Quer dizer, em vez de você fazer esse procedimento de fazer a cotação, as cotações já chegaram prontas para colocar no processo, é isso? Já chegou o processo e dentro com as 3 propostas só para encaixar soltas para montar o processo.
E o senhor se recorda quais empresas participaram desse processo? Não me recordo. Nem o número do processo, evidentemente. Nem o número do processo. Está certo. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa mais que não lhe foi perguntado? Não teria nada de relevante. Agradeço. Alguma outra irregularidade que você tenha percebido? Que eu tenha percebido, não, mas falava-se, né? Falava-se. Outras pessoas falavam-se que havia o almoxerifado da farmácia não tinha controle nenhum, né, do que saía, do que entrava. Isso a gente constatava, porque às vezes a gente chegava lá, estava constatando que tinha muito medicamento, quando ligava para lá não tinha nada, porque chegava um mandado de segurança, não tinha nada para atender a necessidade. Mas no estoque constava formalmente. No sistema constava que existia. E qual a justificativa que o pessoal da farmácia dava nesses casos? Na verdade, a gente tomava conhecimento porque a gente consultava, mas quem falava com a farmácia já não eram os servidores. Quem era a como pessoa eu. que falava com a farmácia? Acho que eram os meus chefes, gerentes e diretores, já tinham contato com a farmácia. Tá certo. Senhor Livandro, nós agradecemos a sua colaboração. O senhor está dispensado e peço assessoria de plenário que faça adentrar ao recinto o senhor Valmúcio Antunes Lima, da Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aos 27 dias do mês de outubro do ano de 2005, na cidade de Brasília, Distrito Federal, às 10 horas e 40 minutos, compareceu ao plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, frente à Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, o senhor Valmúcio Antunes Lima, a quem ora qualifico. Qual o seu nome completo e a cidade que o senhor nasceu? Nome completo: Valmúcio Antunes Lima, nasci em Brasília, Distrito Federal. Seu estado civil e idade? Eu sou casado, tenho 43 anos. Filiação e endereço completo, residencial? Pai Jaime da Silva Lima, mãe Maria Diva Antunes Lima, e o endereço é Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 40, lote 3, Guará. Ai, peraí. Engraxou. Já estraguei várias outras aqui. Peraí. Qual a sua atividade profissional e onde o senhor a exerce? Eu sou servidor público, eu trabalho na Secretaria de Estado de Saúde e trabalho na sede, lá no CIA. Exercendo que função? Eu sou técnico em saúde e tenho o cargo comissionado de chefe do Núcleo de Normas e Procedimentos da Subsecretaria da SUPLAN. Qual o seu CPF e RG e escolaridade?
É o CPF 244 540 601 34, o RG 530 541 DF. E a outra pergunta? Escolaridade. Escolaridade superior completo. Algum motivo ou razão que o impeça de ser ouvido na qualidade de testemunha? Não que eu saiba. O senhor Valmúcio Antunes Lima está sendo ouvido na condição de testemunha perante uma comissão parlamentar de inquérito. Deverá dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado sob palavra de honra. Nessa condição, devo informar-lhe que, nos termos do artigo 342 do Código Penal Brasileiro, combinado com o artigo 4º da Lei 1579, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade perante comissão parlamentar de inquérito é crime punido com reclusão de 1 a 3 anos. O senhor se compromete a dizer a verdade sob palavra de honra? Me comprometo. Deputado Arlete, pelo início da oitiva. Senhor Valmúcio, o senhor disse que é servidor concursado da Secretaria de Saúde? Concursado da Secretaria de Saúde. Desde quando? Desde 81, 13/10/81. 81. O senhor também exerce um cargo comissionado? Exatamente. Qual é o seu cargo comissionado? É chefe do Núcleo de Normas e Procedimentos. Chefe do Núcleo de Normas e Procedimentos. Isso fica vinculado a qual subsecretaria? A SUPLAN, Subsecretaria de Planejamento. De Planejamento. Isso. Quem que convidou o senhor para exercer esse cargo comissionado? Ninguém me convidou. Eu estava trabalhando e um belo dia apareceu meu nome publicado no Diário Oficial como executor desse contrato. Foi me pego de surpresa, ninguém me convidou, ninguém me falou nada. Fui simplesmente designado. Na época o subsecretário era o Dr. Horácio. Aí apareceu o meu nome lá e me indicaram sem me consultar. E depois que foram me pedir, não, porque você trabalha no núcleo de normas e à época pode o ficar. subsecretário de apoio operacional era o doutor Alderi? Doutor Alderi, professor Alderi, que chamavam ele. Professor Alderi. E o secretário de saúde? O secretário de saúde era o Arnaldo, doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo Bernardino. O senhor acabou de antecipar uma pergunta que eu ia lhe fazer, mas nós estamos justamente convocando o senhor para esse depoimento para esclarecer um contrato firmado entre a Secretaria de Saúde e a Fundação Universidade de Brasília, o contrato número 040/2003. Certo. Nos pareceu curioso que esse contrato tenha sido feito a partir de uma observação feita pelo subsecretário de Apoio Operacional, o senhor Derício Silveira Júnior, onde ele dizia, vou ler aqui textualmente, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal passa atualmente por uma crise sem precedentes. No entanto, é de fácil constatação que esta crise não é de cunho técnico, haja vista que é inquestionável a capacidade técnica das diferentes unidades operativas dessa secretaria. A crise é de cunho gerencial e não há como atingir um nível satisfatório de gerenciamento sem a existência de processos bem definidos, enxutos e devidamente manualizados. Esse ofício é do dia 27 de março de 2003, portanto, pouco depois da ascensão do senhor Arnaldo Bernardino como secretário de Saúde do Distrito Federal. Portanto, o senhor Alderi sugeria, não é, nesse mesmo ofício, determinar seja implementado um programa de redesenho de métodos e processos organizacionais. O senhor, como chefe do núcleo, que justamente se atinha a produzir esse tipo de estudos, o senhor foi consultado da necessidade desse convênio? Não. O senhor não foi consultado? Não. E o senhor, por que o senhor foi designado executor desse convênio? Olha, na época, depois que saiu publicado, eu fui perguntar por que tinham me colocado, não tinham me consultado, e uma das informações que me deram, como eu era chefe desse núcleo, que tinha algum relacionamento com o assunto, eles teriam me designado. E qual que, ao seu ver, era a finalidade deste contrato 040? Bem,
pelo que eu vi, é essa finalidade que ele diz aí, que era para agilizar o serviço, criar umas rotinas mais bem definidas para que os vários setores da saúde pudessem seguir corretamente sem o pessoal ficar meio perdido, sem saber o que fazer, como agir. Então, ter normas bem definidas para poderem fazer um trabalho mais coeso, mais correto. Quais que eram as suas atribuições e responsabilidades como executor desse contrato? Primeiro, assim, eu nunca tinha sido executor, eu não sabia, fui aprendendo à medida que fui fazendo, mas pelo que eu vi, era para acompanhar a execução desse contrato, seguir, de acordo com o contrato, os itens que estavam relacionados que a empresa deveria fazer, para ver se eles iriam cumprir todas as etapas corretamente. Então, era essa a minha função, fazer esse acompanhamento e, à medida que as etapas fossem sendo cumpridas, fazendo o pagamento das faturas de acordo com o cumprimento das etapas que estão descritas no contrato. O senhor acabou de dizer que não tinha experiência nessa área. Não. Foi a primeira vez que eu fui executor de um contrato. Foi a primeira vez. E o senhor foi municiado com a discussão por parte da subsecretaria e da Suplan, no sentido de que etapas seriam essas que o senhor deveria acompanhar? Eu fui municiado através do contrato. Entendeu? Me deram Apenas o o senhor contrato. leu o contrato. Pois é, e no contrato dizia todos os itens, o que a empresa deveria fazer, e aí eu fui seguindo de acordo com o que estava no contrato. Não através das pessoas responsáveis, me chamarem ou fizer alguma reunião, nada. Através do contrato. O senhor sabe como foi estabelecido o contato entre a Universidade de Brasília e a Secretaria de Saúde para que esse contrato fosse firmado? E se houve clarificação dos objetivos desse trabalho que a Universidade de Brasília iria desenvolver? Não. O que eu fiquei sabendo era lendo o contrato, as coisas que tinha ocorrido uma reunião com o conselho, não sei se era o conselho deliberativo, eles lá resolveram e fizeram esse contrato. Pelo que eu fiquei sabendo, não era o professor Alderi que tinha interesse de fazer esse contrato, esse processo de redesenho. Quer dizer, o professor Alderi é que tinha interesse em fazer esse processo de redesenho. E foi ele que entrou em contato com a universidade? Foi ele que... Olha, nesse ponto eu não sei te dizer se foi ele que entrou em contato diretamente ou através de alguma outra pessoa. Mas foi através dele que eu fiquei sabendo disso, do contrato, foi através dele que me nomearam. Ele não me disse se foi alguém que indicou meu nome ou se ele mesmo escolheu. Mas o professor Alderi, pelo que eu fiquei sabendo, era que era responsável, que estava por trás desse contrato. Né? Perfeito. Segundo o contrato assinado, no processo 00060-008-325-2003, esse contrato foi assinado no dia 6 de maio de 2003 e deveria expirar no dia 21 de novembro de 2003. Certo. Aí houve um primeiro pedido de prorrogação para 31 de 12 de 2003. O senhor participou dessa decisão de fazer essa prorrogação? Não, da decisão não. O professor Vivacqua, que era o representante da UNB, lá, o responsável pelo projeto, ele tinha me comunicado que o professor Alderi, à medida que ele ia fazendo as etapas, né, do contrato, o professor Alderi sugeria muita mudança. Ele parece, pelo que eu vi, pelo que eu constatei, ele interferia bastante nesse trabalho, entendeu? O pessoal fazia um levantamento, fazia uma etapa, aí o professor, não, muda isso, muda aquilo, ajeita. Então, ele durante esse período, o professor Vivacqua me reclamou várias vezes que o professor dele era um homem muito difícil, que vivia influenciando, ou vivia pedindo mudança de alguma coisa, troca de alguma... Então, por esses motivos, ele me comunicou a primeira vez, vou pedir uma prorrogação, porque a gente não conseguiu, pelo tempo que ainda falta, não vai dar para terminar. Aí solicitou essa primeira prorrogação.
Depois disso, houve uma nova prorrogação para o dia 28 de fevereiro de 2004. Isso, Também foi atendido. exato. À época dessas prorrogações, em que fase se encontrava a execução do contrato em termos do cronograma de pagamento? O senhor sabe dizer? Olha, acho que na primeira prorrogação nós estávamos no primeiro pagamento. Eu estou falando para você assim de lembranças. Você sabe quanto que a Secretaria já tinha pago a FUB nessa ocasião? Se não me engano, eu acho que eram 157 mil. 157 mil. Se não me falha a memória, tá? Pode ser que eu... No Nesse contrato mesmo- tem as faturas direitinho. Nesse mesmo processo que eu acabei de ler aqui, o número, tem um despacho seu, que eu vou ler aqui. Senhor presidente da FUB, na qualidade de executor do contrato 040-2003, celebrado entre a Fundação e a Secretaria de Saúde, execução do projeto de redesenho de métodos e processos organizacionais na área administrativa da SES, informo que, de conformidade ao que estabelece o item 4.1, letra C e J, essa fundação não nos encaminhou relatório de andamento do serviço que vem executando. Assim sendo, solicito que nos seja disponibilizado o relatório com as atividades já desenvolvidas, atas de reuniões, fase em que se encontra o projeto e outros materiais disponíveis referentes ao desenvolvimento dos trabalhos objeto do contrato. Isso é 4 de julho de 2003. A despeito dessa sua consideração, o senhor apoiou a prorrogação do referido contrato. Quer dizer, se não tinha um produto entregue à Secretaria de Saúde, se não tinha os relatórios de atividades, a execução realmente do contrato, por que o senhor apoiou a prorrogação deste contrato? O problema não é que não tinha, é que eles não me tinham mandado por escrito oficialmente, entendeu? Porque eu estava acompanhando e entrando em contato com eles, só que o pessoal mandou, uma das vezes mandou a fatura para mim atestar, só que não tinha chegado ainda esse material por escrito. E eu tomei por hábito atestar a fatura. Após o atesto, eu encaminhava aos diretores da SAL, das áreas da SAL, solicitando um atesto que o serviço tinha sido feito, estava de acordo, né? E após eu assinava a fatura para pagamento daquela etapa, entendeu? Aí por isso que eu mandei essa carta, porque não tinha chegado ainda essa documentação para poder fazer os pagamentos. A linha J do item 4.1 do contrato estabelece como obrigação da contratada a apresentação mensal dos relatórios sobre o desenvolvimento dos trabalhos. O senhor recebia mensalmente esses relatórios? Era cumprido esse item do contrato? Olha, mensalmente não recebia mensalmente. E ainda assim o senhor defendeu e se colocou de acordo com a prorrogação do contrato? Eu me coloquei de acordo com a prorrogação do contrato porque ele não tinha terminado e eu sabia desse problema que existia com o professor Alderi, que ele constantemente, o serviço era apresentado e ele solicitava mudança. O serviço era apresentado aqui, a etapa tal foi cumprida, e ele pedia para mudar. Não, muda isso, muda aquilo. Então, devido a esse fato, é que eu fui de acordo com a prorrogação. Quem era responsável de fazer o acompanhamento da execução desse contrato, não do ponto de vista do resultado, para a Secretaria de Saúde? Havia uma reunião do qual o senhor pudesse participar com outros gerentes para ver se realmente esse redesenho estava sendo elaborado, sendo bem encaminhado pela Fundação Universidade de Brasília? Não reuniões, eu ia aos locais, né, onde o pessoal estava trabalhando, entrava em contato com o pessoal da FUB, né, do professor Vivaco, e os funcionários que ele trouxe para poder fazer esse trabalho. A pessoa da Universidade de Brasília que desenvolvia o projeto na Secretaria de Saúde era o professor Vivaco? Exato. E ele tinha uma equipe? Tinha uma equipe. Quem que era a equipe? Agora eu não me lembro mais o nome. Era um rapaz e uma moça. Em que consistia esse trabalho? Bem, eles
de acordo com o cronograma que está no contrato, eles eles foram aos setores, né, fizeram workshop lá, entregaram formulários, fizeram o levantamento dos serviços através dos funcionários lá, dizendo como é que é o seu serviço, o que vocês fazem, como é a rotina tal. Eles fizeram um levantamento dessas rotinas que eram executadas nos setores que estão listados aí, que pertencem à SAL, faziam esse levantamento primeira etapa, né? Fizeram esse levantamento dos serviços que eram feitos lá, e após esse levantamento eles foram desenhar esses fluxos, como otimizar, vamos dizer assim, né? Cortando aquilo que achavam que era desnecessário, melhorando aquilo que podia ser melhorado. Era o serviço que era para eles fazerem, né? Nós observamos aqui que esses prazos de prorrogação eram sempre determinados pela Fundação Universidade de Brasília. Eram solicitados por eles. Quer dizer, e por que havia sempre esse aval da Secretaria de aceitar essa prorrogação? Porque, a princípio, é o seguinte, eu entendi, e através tanto do professor Alderi e do Dr. Horácio, que era meu subsecretário, que o trabalho tinha sido começado e que deveria chegar a um fim, e que o professor Alderi interferia bastante no processo, entendeu? E o doutor Horácio falou, não, você não tem, porque eu confesso aqui que assim, não tinha experiência, foi a primeira vez que eu fui executor de um contrato, não tinha muita experiência no assunto, mas aí eu procurei fazer um serviço da melhor maneira, entrei em contato várias vezes com o meu subsecretário, que era o doutor... como é o nome dele? Falei agora. Eu estou com o nome do professor Vivaco na cabeça. Alderi. Não. Torquato. Não, como é o nome dele, gente? Mário Sérgio? Mário Horta, Mário Sérgio? Não. Esqueci agora. Entrei em contato com ele, ele me orientava nesses pontos. Não, se você... Doutor Horácio, que era o subsecretário. De apoio operacional. Não, ele primeiro era subsecretário da Suplan. Na época que eu assumi essa função. Contrato, essa função, ele era o subsecretário da Suplan. Perfeito. No meio do caminho é que ele passou para a SAL. Tá certo. Entendeu? Então ele me orientava, não tem nenhum problema você aceitar essa prorrogação, porque eles vão cumprir o que está determinado no trabalho, e fazendo o trabalho todo direitinho, não tem nenhum problema. Houve ainda um terceiro termo aditivo que adiou a vigência contratual para o dia 28 de maio de 2004, portanto, 1 ano após a assinatura do primeiro instrumento contratual. Então, um trabalho que foi previsto para se concluir no prazo de 6 meses... Era no final do ano, mais ou menos, que era para terminar. Já se estendeu a mais de 1 ano. E como era feita a avaliação da Secretaria do resultado objetivo desse trabalho? Do que estava sendo feito? Exatamente. Bem, o professor... Da eficácia do que estava sendo feito. Bem, porque tinha a última fase, que era a implantação, né, que seria essa fase. Inclusive, para constar, um dos problemas assim que aconteceu durante o período que ajudou isso, o professor Vivaco, que era o responsável, teve um infarto e ficou hospitalizado, se afastou um período pequeno da frente disso por causa desse infarto, que eu liguei algumas vezes para ele para saber como é que estavam as coisas, e me foi informado que ele tinha infartado, mas depois, graças a Deus, ele voltou. E o serviço em si, ele ia sendo feito por etapas, e a última etapa, que seria a implantação do serviço e, vamos dizer assim, a colocação em prática dele, né? Ao justificar essa última prorrogação, a Fundação Universidade de Brasília afirmou que não bastava entregar os manuais, que inclusive os manuais já estariam prontos, mas que era necessário um tempo de 3 meses para a implantação do projeto. Eu lhe pergunto, esse resultado final chegou à Secretaria? Chegou, eles me entregaram o material, eu encaminhei esse material todo, chegou uma caixa com CD-ROM, com as apostilas e tudo, eu encaminhei essa caixa todinha com esse material
para o professor Alderi. E o que foi feito desse material? Depois fez o pagamento da última fatura quando encerrou, quando veio o atesto dos diretores que estava tudo feito de acordo com o contrato, e encaminhei para o professor Alderi, que aí era no uso prático, e depois disso teve várias confusões na secretaria, o professor Alderi afastado e tudo. Eu não sei te dizer o que foi que houve depois lá, que encerrou. Esse trabalho desenvolvido pela Fundação Universidade de Brasília redundou em alguma mudança dentro da Secretaria de Saúde? Olha, pelo que eu sei, vários setores lá da Secretaria da SAL, né, aceitaram, vamos dizer assim, né, alguma dessas mudanças que foram sugeridas, né, no trabalho. E o professor Alderi, no final, se colocou à disposição, junto com a equipe dele, para acompanhar a implantação, para dirimir qualquer dúvida que se tivesse, fazer o que fosse preciso para agilizar a implantação e seguir o trabalho. Mas essa implantação, então, não aconteceu, porque as observações que nós temos feitas aqui na CPI, com todas as oitivas, é de que o principal problema da Secretaria é a ausência de rotinas, de métodos, de manuais. Isso é bastante visível aqui nas oitivas que nós temos feito. Então, do ponto de vista objetivo, a eficácia desse trabalho foi muito pequena. Olha, esse trabalho era ainda para eles estarem, o subsecretário atual, né, porque foi mudando, porque assim, muda subsecretário, mas aquele que assumir, no meu entender, ele deveria tocar em frente o que o antigo começou. Então, esse trabalho era para o subsecretário, entendeu? Se as diretorias ligadas a eles e que correspondem ao objeto do contrato não estão seguindo plenamente a mudança, ou otimizando o serviço através desse trabalho, era para ele, no meu entender, que falasse com os diretores ou as áreas interessadas, que seguisse esse trabalho. Porque o que acontece, o que a gente vê muito, é o seguinte: faz-se um trabalho e quando se muda a direção, às vezes o novo diretor tem uma nova ideia e abandona um serviço. Quer dizer, é fácil para quem não gastou nenhum dinheiro do próprio bolso fazer isso. Porque se é na casa da gente, a gente bota para frente. Agora, muda as pessoas e aí muda-se a ideia e um serviço desse pode ficar perdido. Quando a universidade encaminhou o projeto para a elaboração do contrato, ela fez 2 opções de modalidades para a elaboração do contrato: sem ordem de serviço e com ordem de serviço. Por que foi feita a opção sem ordem de serviço? Que vantagens traria para a administração pública esse tipo de contrato? Essa parte eu não sei lhe informar, porque, como eu te disse, isso foi tudo designado, foi tudo elaborado vamos dizer assim, pela cúpula, a direção da secretaria lá. Como eu te disse, quando eu fiquei sabendo através do Diário Oficial, não participei de nenhuma decisão dessa área. A diretoria lá, o Conselho Deliberativo, não sei, se reuniram e decidiram que isso, eu acho que esse trabalho foi enviado para essa apreciação através do professor Alderi, e eles resolveram tudo, fizeram tudo. Okay. Inclusive, eu sei que tinha gente que era contra, que achava que a própria secretaria poderia fazer isso, e outras coisas desse tipo. Então, veja bem, a Secretaria de Saúde assinou um contrato com a Fundação Universidade de Brasília para elaboração de um trabalho cujo objetivo seria fazer um redesenho de métodos e processos organizacionais da área administrativa da Secretaria de Saúde. Esse projeto custou à Secretaria de Saúde R$ 178.879,70. Estou aqui com a nota de empenho do pagamento desse contrato, e, curiosamente, esse contrato ele foi pago com fonte 138, ou seja, com fonte do SUS, não é? Quer dizer, e, curiosamente, a gente não vê
nenhum resultado objetivo do ponto de vista de que esse projeto tenha colaborado no sentido de mudar as práticas administrativas e gerenciais da Secretaria de Saúde, com a adoção de manuais, de rotinas, etc. Eu pergunto, o que foi feito do resultado deste trabalho desenvolvido pela Fundação Universidade de Brasília? Bem, até onde eu sei, o resultado desse trabalho foi encaminhado para a Subsecretaria da SAL, que era interessada, e começou-se o processo de implantação lá, que era para seguir essas rotinas que foram redesenhadas, que foram arrumadas de acordo com o pessoal da FUB, e é só até aí que eu sei. Na prática, alguns itens foram utilizados. Agora, na totalidade do trabalho, eu acho que ele não foi totalmente aproveitado. Mas é um trabalho que está lá e que, se tiver algum dirigente tiver interesse, pode implantá-lo, pode melhorar. Implantar ele em 100%, 90%, 80%. Depende só da direção, no meu entender lá, tem o interesse de botar para frente, porque o trabalho foi feito e está lá para ser O senhor, como usado. executor desse contrato, foi o senhor que recebeu o resultado desse trabalho e o senhor que se encarregou de, portanto, colocá-lo em execução na Secretaria de Saúde? Eu recebi todo o trabalho, o professor Vivaco encaminhou para mim como executor, inclusive porque eu tinha pedido que ele me encaminhasse, porque no final do trabalho me apresentaram a fatura antes desse trabalho chegar. Eu falei, olha, eu não vou assinar a fatura enquanto isso não for entregue. Aí eles continuaram lá o serviço deles até um dia que ele me ligou e falou, eu estou mandando um rapaz levar esse material para você. Aí eles encaminharam uma caixa, como eu te falei, com esse material. Eu encaminhei um papel aos diretores perguntando se estava tudo cumprido, tudo ok, de acordo com o contrato. Eles assinaram isso. Eu assinei a fatura, recebi o material, encaminhei para o professor dele, porque ele me solicitou. Entendeu? Eu liguei para ele, o trabalho estava pronto, ele encaminha para mim, para essa subsecretaria. Eu peguei um protocolo, preenchi o protocolo e encaminhando, ele mandou um rapaz na minha sala. O rapaz pegou esse material, levou para lá. E a partir daí o senhor não sabe onde é que está esse material? Não sei. O senhor não sabe onde é que está e que utilização foi dada. E, quer dizer, aí esse dado que o senhor falou agora é importante, quer dizer, eles encaminharam a fatura para que o contrato fosse totalmente pago antes mesmo de mandar o resultado final. Exato. Mas isso não era vamos dizer assim, uma coisa que eles sempre faziam. Eles encaminhavam a fatura porque tinha um prazo e dentro desse prazo providenciava o atesto de que os trabalhos eram feitos e tudo. Só depois que recebia isso que eu encaminhava a fatura. Uma última pergunta. Foram gastos quase 180 mil reais de recursos públicos para a execução desse contrato. A sua avaliação como executor do contrato, esse dinheiro foi bem empregado, serviu para beneficiar alguma coisa à Secretaria de Saúde? Olha, falando de termos do trabalho, o trabalho, pelo que eu vi, foi um trabalho bem feito, que pode ser usado. Agora, o que eu não acho que não foi bem utilizado é porque na hora da execução da implantação, a pessoa que era interessada, que foi a interessada, que providenciou e que correu atrás disso, pelo que me foi informado, que foi o professor Alderi, que era o subsecretário da SAL, já estava envolvido com outros problemas, outras denúncias, outras coisas, e foi afastado. E, como eu te disse, quando o dirigente lá foi afastado, aí o que poderia, vamos dizer, ser implementado no seu total, foi implementado apenas em parte. O senhor acha que o senhor Alderi tinha algum interesse pessoal na assinatura desse contrato, tendo em vista que ele é sócio, inclusive, do senhor Vivaco? Olha, quanto a isso eu não posso te dar uma resposta se ele tinha interesse, porque era sócio ou não. Pelo que eu vi, ele tinha interesse em fazer esse tipo de trabalho lá, essa mudança. Entendeu? Agora, se tinha um outro interesse por trás disso, eu não sei te afirmar. Ok, muito obrigada.
Alô? Uma última pergunta. O senhor se lembra a data em que foi feito o pagamento final do contrato? Se eu não me engano, foi... Foram 4 ou 5 parcelas. 2004. Eu sou muito ruim com data, assim, eu não sei se foi no começo desse ano, ou se foi no final do ano passado. Mas no processo tem. A última prorrogação, você falou, foi feita para quando? Foi feita para maio de 2004. Maio de 2004, então foi logo em seguida. Acho que até o meio do ano, se não me engano, que foi feito o último pagamento. Ok. Bem, vamos lá, né, senhor Valmôncio? Diego. Só relembrando um pouco os fatos, o ex-secretário Arnaldo Bernardino, ele assume a Secretaria de Saúde em final de 2002, no final do mês de novembro de 2002. No final de março de 2003, como já lido pela relatora Arlete Sampaio, o senhor Alderi, ele, na época, subsecretário de Apoio Operacional, ele diz que o fluxo de processos organizacionais da Secretaria de Saúde eram altamente ineficientes, morosos e caóticos. Exatamente o que nós encontramos ao longo de 2003, 2004 e no final da gestão do senhor Arnaldo Bernardino. E neste momento, naquele momento, no final de março de 2003, é startado o processo de contratação da Universidade de Brasília para que fosse feito um redesenho da estrutura organizacional da Secretaria de Saúde para que ela passasse a ser eficiente, ágil e não ser mais caótica. Eu perguntaria ao senhor, o senhor falou que o senhor é do Núcleo de Normas e Procedimentos. Isso. O senhor era do Núcleo de Normas e Procedimentos à época? Qual época? Quando o doutor Arnaldo assumiu? Era. O Núcleo de Normas Normas e Procedimento, cuida de atividade da Suplan. De que atividade da Suplan? Lá no nosso núcleo, nós cuidamos da confecção e padronização dos formulários que são utilizados na secretaria, os formulários administrativos e médicos, receituário, formulário para atender paciente, formulários da área administrativa, e esse é o grosso do serviço. Ajudamos na orientação de criação de norma. No exemplo, a gerência de enfermagem vai criar um manual para o pessoal de enfermagem, como trabalha a rotina da enfermagem, tudo. Aí nós ajudamos, orientamos nessa área. Quando um setor, no hospital, pretende-se criar um setor, nós damos alguns embasamentos na área da legislação, se tem alguma coisa a favor, não, como o dirigente do hospital ou da unidade pode, vamos ver um exemplo que nós temos agora, unidade lá para unidade de pediatria dentro de um hospital, se for criar, aí se vai criar carro comissionado, vai ter recurso para isso, tem área física, esse tipo de coisa, entendeu? Orientação dentro dessas outras áreas e formulários para o trabalho no dia a dia, no uso do dia a dia. As alterações de estrutura promovidas no âmbito da Secretaria de Saúde são analisadas neste núcleo? Eles são analisados mais na gerência, na minha gerência, na gerência, sua gerência? Da minha gerente, que Quem faz mais essa análise de... Quem era a sua gerente em março de 2003? É a Ieda.
Ieda. Ela ainda é a gerente? Ainda é a gerente. Eles encaminham um pedido, então ela faz a análise da criação ou da mudança da estrutura. Ela não pode decidir nada, ela só faz uma orientação para o setor que está pedindo alguma mudança, porque houve uma reestruturação na época da fundação ainda, que foi feita, e essa reestruturação também até hoje ainda não foi totalmente aplicada, vamos dizer assim. As alterações de estrutura que foram feitas no início de 2003, elas foram analisadas nesse núcleo? Olha, algumas. Essa de 2003 que você está falando... Foi uma grande alteração de estrutura? Não, isso aí, eu não tenho muita certeza se foi uma alteração grande que teve. Eu acho que foi criada uma comissão para isso. Existia uma comissão do regimento da secretaria, que foi mudada em 2000. Agora, algumas dessas reestruturações passavam por lá. Outras, dependendo do interesse ou de quem estava fazendo, não passavam por lá. A alteração de estrutura que criou a Diretoria de Assistência Farmacêutica e a subdivisão da Diretoria de Materiais passou pela análise do seu núcleo de normas? Não, pelo meu núcleo, não. Não passou. Pode ter passado pela sua gerente? Pode ser que tenha passado por ela. Pode ser passado. Quem foi o responsável técnico pela execução desses serviços da UNB, de acordo com a cláusula 4.1G do contrato? O responsável do lado da UNB foi o professor Viváqua. Professor Viváqua. Eu sempre mantive contato com ele foi me apresentado como responsável. O senhor sabia que o senhor Luiz Guilherme Queiroz Viváqua, assessor da Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Saúde, era sócio do senhor Guilherme Antônio Viváqua na Empresa Brasileira de Negócios e Consultorias? Olha, isso aí eu fiquei sabendo depois. Depois quando? Depois que eu já tinha se designado, estava mexendo com isso, um dia alguém comentou, não me lembro quem agora, que o professor Viváqua e o professor Alderi já teriam trabalhado junto, inclusive seriam sócios em algum negócio. Eu estou falando não só o Alderi, o próprio Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, não. Luiz Guilherme Queiroz Viváqua, que trabalha na assessoria técnico-legislativa. Não, ele não. O Alderi, que o senhor teve conhecimento já no curso do contrato, é que o senhor teve conhecimento que o subsecretário Alderi mantinha relações comerciais e acadêmicas com o senhor Guilherme Antônio Viváqua. Eu quero deixar bem claro assim, que eu soube que foi um comentários lá dentro da secretaria. Não foi uma coisa assim oficial que alguém me tenha apresentado isso. Foi comentários que eles seriam sócios, mas eu não tive. Mas o senhor, como executor do contrato, tendo ouvido de que o senhor Alderi e o senhor Viváqua eram sócios da empresa de consultoria, o senhor fez alguma comunicação formal aos seus superiores? Não. Inclusive porque esses comentários vinham dos superiores. Eles já saberiam disso. Considerando-se a coincidência do relacionamento comercial existente entre o senhor Alderi e o senhor Guilherme Antônio Viváqua, bem como o fato do senhor Luiz Guilherme Queiroz Viváqua, filha do senhor Guilherme, ser assessor da Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Saúde, em algum momento o senhor, na qualidade de servidor público, percebeu o uso de algum tipo de influência para a contratação ocorresse dessa forma, sem licitação? Não sei porque, como eu já falei antes, eu fiquei sabendo que eu era executor disso através do Diário Oficial, e esse trabalho todo de contratação já estava pronto, já estava feito. Outras pessoas superiores a mim que participaram disso, eu não sei como é que foi feito, por que eles fizeram dessa maneira, entendeu? Diz no contrato que é porque era um serviço que eles
pessoas que fazem um serviço muito especial e tudo, e que dependendo do serviço poderia ou não ser feito sem a licitação, mas o motivo, o porquê, os interesses por trás disso, eu não sei te dizer. O senhor também não sabe quem escolheu a UNB para apresentar a proposta, não? Isso tudo já, quando me foi falado, já estava tudo pronto. Que providência o senhor adotou quanto ao descobrimento do subitem J do item 4.1 da cláusula do contrato, que vou ler? Apresentar mensalmente ou em outra periodicidade indicada ao setor competente do contratante relatório sobre o desenvolvimento dos trabalhos. Que medida, como executor do contrato, o senhor tomou? Que providências quanto a esse descumprimento de cláusula contratual? Bem, nessa parte aí, o que eu fiz foi sempre cobrar deles e participei. Inclusive, uma vez eu liguei, o professor Vivaco vinha aqui na sede da Secretaria de Empreendimentos no UNB, participei de uma reunião com o professor Vivaco para expor o andamento do trabalho, desses trabalhos. Ele encaminhava para mim um formuláriozinho dizendo do encaminhamento, do andamento, desculpa, do processo, dos trabalhos, como é que estavam sendo feitos. Dizendo que etapa 1 foi cumprida isso, foi cumprido aquilo. Senhor Valmusso, presta atenção. O contrato não diz dizer um encaminhamento. O contrato diz relatório. Não, pois é, estou te falando como é que foi feito, não foi feito desse jeito. Sim, eu estou perguntando que providência o senhor adotou. O senhor tomou alguma providência? Não, eu não? Já pedi para ele fazer. Comunicou a empresa por escrito? Comunicou ao seu chefe? Eu fiz aquele comunicado que só em uma vez? Isso. Tá. O senhor chegou a comunicar ao seu superior de que estava havendo descumprimento do contrato? Nessa época que eu fiz isso, inclusive, a quem o senhor comunicou? Foi orientação dele. Dele quem? O doutor... Toda hora que ele foi para a SAL. O doutor Horácio. Foi ele, inclusive, que me orientou. Tá, escreva faça por escrito, solicite que ele mande. E ele mandou para mim, começou a mandar o documento, dizendo das etapas que tinham sido cumpridas e como Então, presta atenção. O senhor, como executor do contrato, o senhor tinha que cobrar um relatório sobre o andamento dos trabalhos. E não só cobrar, o senhor deveria ler isso para o senhor saber como é que os trabalhos estavam procedendo. Eu pergunto para o senhor o seguinte: a fase 2 deste contrato diz o seguinte: reunião de trabalho com as lideranças dos setores da Secretaria de Saúde. Que lideranças participaram das reuniões com a contratada? Com a contratada? É. Olha, que eu sei os diretores das áreas da SAL. Só os diretores? Só os diretores. E na fase de levantamento... Não, estou falando na fase de reunião com trabalho com lideranças. Pois mas é porque uma coisa não fica assim bem delineada. Acabou começa assim. Não, o senhor desculpe, porque o contrato é muito bem especificado, a proposta é muito bem delineada. No papel inclusive, sim, mas na prática não. Mas presta atenção. Inclusive, existe um cronograma de pagamentos amarrado às fases. Sim, mas todos eles foram feitos após o cumprimento da fase. Inclusive, a última fase demorou a ser paga porque eles não me mandaram o trabalho final. Quem são as lideranças que participaram das reuniões? Apenas os diretores? O senhor estava nessas reuniões? Olha, eu participei só de uma reunião. Mas aconteceram outras reuniões? Aconteceram. Aconteceram? Aconteceram. A UNB lhe comunicava as datas das reuniões? Olha... A UNB me comunicou essa primeira. As outras já faziam parte da atividade do trabalho deles. Não, sim, querido, só que você é o executor. Pois é, aí eles não me comunicaram outras datas. E eu entrava em contato direto com o pessoal, porque a área física do trabalho... O senhor só foi comunicado de uma reunião da qual só participaram os diretores da SAL? Os diretores envolvidos. O senhor só foi comunicado pela UNB de uma única reunião? Foi. As outras, o senhor ouviu dizer que aconteceu? Foi.
O senhor tomou alguma providência com relação a isso? Já que o senhor é que tinha que acompanhar a execução do contrato? Eu fui, como a área física lá da secretaria, eu fui nos setores, entendeu? Perguntando como é que estava, o que estava acontecendo, se o pessoal estava fazendo o serviço, como e é que quem estava. falou E entrava que houve reunião? E entrava em contato também com o professor. E quem foi que fez a reunião? Quem esteve na reunião? Só um minuto. Só os diretores, nas outras também? Os diretores. Só os diretores. Quais pessoas participaram das equipes para a realização de levantamentos, conforme previsto na fase 2? Pessoas da secretaria, você está falando? Os funcionários dos setores. Todos que eu saiba, sim, porque eles distribuíram um formulário para todos participarem. Tá. Hoje mesmo tivemos um depoimento de um servidor da SAL, do núcleo de digitação, que disse que jamais foi contactado e nem soube que estava havendo a reestruturação. Bem, eu não sei se ele foi comunicado ou não, mas pelo que eu sei, os servidores Como dessas o senhor áreas sabe que os servidores foram contactados, todos os servidores? Não, porque foram feitos levantamentos como é que eu vou te falar? Do levantamento das atividades deles, e esse levantamento foi feito através das informações dos servidores. Nós já tivemos hoje Agora, um depoimento, já tivemos outros depoimentos, servidores que não participaram também de servidores da SAL que não participaram. Então, não foram todos. Por que nada disso consta nos processos, então? Nem os relatórios, nem essa participação? E não participaram todos? Não, nada. Não tem nada aqui dessas etapas. O senhor eu posso até lhe dar alguns minutos para, dentro do processo como um todo, se eu tentar localizar os relatórios e as pessoas que participaram de acordo com a proposta que é parte integrante do contrato. Eu não sei te dizer assim, nominalmente, ou quantas pessoas foram. A informação... Não, o senhor acabou de dar uma informação, foram todos os servidores. Sim, é o que eu estou te falando. Pelo que eu sei, foram todos. Mas o senhor sabe como? Não tem o relatório não está no processo. O senhor não era comunicado das reuniões. Não tem nada. O senhor só de ouvir dizer, um executor do contrato que toca o contrato por ouvir dizer. Não, eu ia, como eu te falei, eu ia lá no setor e perguntava para o pessoal. Entendeu? E o pessoal lhe confirmava. Exatamente. O senhor pode citar alguns nomes de pessoas que o senhor esteve com elas e que lhe confirmaram? Olha, na época, uma das pessoas que eu perguntei sobre coisas do contrato foi o menino que era o Felipe, que era do núcleo de contratos. Eu entrei em contato também com o senhor Marcelon, também, que é... Existe uma ata ou uma lista de presença dessas reuniões? Não. Comigo, não. Com o senhor, não. No processo, não. Onde está? Pode estar, então. Olha, estou te falando assim, da minha parte... O senhor nunca se preocupou em pedir isso? Essas atas da reunião, não. O senhor sabe da sua responsabilidade como executor do contrato, né? Sei. O problema que eu te falei, como eu te falei no começo, foi a primeira vez que eu fui executor de um contrato e eu não tinha muita experiência de como fazer isso. Inclusive, as pessoas são indicadas e tudo, e você não recebe nenhum tipo de embasamento para isso. A gente vai aprender, no meu caso, eu fui aprendendo, sei que cometi algumas falhas por falta de experiência, e fui aprendendo muita coisa durante o período que eu fui sendo executor, entendeu? Inclusive através de informações dos meus superiores, que eu pedi, olha, está acontecendo isso, como é que eu me comporto, como é que eu vou agir nesse sentido. O senhor não tomou conhecimento que existe um decreto que disciplina o funcionamento e as atribuições de um executor do contrato? Durante o período... O senhor é do núcleo de normas e procedimentos e desconhece um decreto? Durante o período do processo foi que eu fiquei conhecendo. Eu estou te falando, foi durante o período... E o senhor procurou ler o decreto para saber se o senhor estava seguindo a risca? Li, assim, foi me encaminhado, eu li e já constatei que eu estou falando. No período que eu fui aprendendo, no final do processo, é que eu já estava conhecendo melhor as atribuições e como conduzir ser executor de um contrato. Então, antes do senhor se inteirar do decreto, quem ia conduzindo e lhe orientando era o Alderi e o Horácio? Não, o doutor Horácio, que era meu subsecretário. O senhor, doutor Horácio. Quando, onde e que servidores participaram do workshop de imersão, conforme previsto na fase 1?
Quando e onde? Olha, na primeira reunião que nós tivemos, foi lá nas Pioneiras Sociais, estavam presentes alguns diretores, e esse workshop, eles distribuíram esse material. Não, pois é. Então, quando que foi esse workshop? Tem data? Foi no começo, de data eu não sei. Não tem data, também não tem relatório, também não tem ata, também não tem nada. Não, que esteja aí no Não contrato. tem. O que tem Onde tá no foi contrato. no Pioneiras? Foi no auditório das Pioneiras? Foi, numa sala lá no edifício das Pioneiras Sociais. Sala com nono quantos andar. lugares? Era uma mesa grande, devia ter umas 20 pessoas ou mais. Umas me 20 lembro. pessoas. Quer dizer, um workshop que era para toda Não, eu estou falando subsecretaria que de isso foi a operacional. reunião que fizeram. Pois é, mas eu não estou perguntando a reunião, doutor Valmilson. Aí eles, Estou posteriormente perguntando dessa o reunião, workshop. é que fizeram esse workshop. Esse workshop, pelo que me consta, foram encaminhados, estou te falando, esses formulários para levantamento de todo esse material. Eu quero saber quando e onde foi o workshop, porque, inclusive, o senhor também deveria estar presente. Não, esse workshop, ele não foi quando e onde, eles distribuíram nos setores. Então, não houve workshop. Houve, desse jeito que eu estou te falando. Bom, então, não. O senhor está falando que o workshop foi a distribuição de um Ele- formulário para os eles- funcionários não, preencherem. Porque você quer que eu te diga item por item é complicado. Eu estou falando assim, eles fizeram. Não falaram com teve um grande sobriedade. workshop. Não reuniram Teve? no auditório e falou com todo mundo, não. Não teve. Desse jeito, não. Não foi workshop. Entendeu? No entanto, o senhor recebeu um relatório da UNB dizendo que houve um grande workshop de imersão envolvendo 120 servidores de todas as diretorias de subsecretaria de apoio operacional e que teve como objeto a identificação preliminar de todos os processos. Isso foi... Deixa eu me lembrar aqui. Aconteceu sim ou não? Ou o relatório... Olha, essa eu não participei disso. Isso foi me dito que aconteceu. Ali foi Isso dito foi que no aconteceu. começo dos trabalhos, porque paralelo a esse trabalho eu ainda tinha o meu. E nesse workshop aí, deixa eu me lembrar aqui, eles teriam arrumado um local, acho que foi no Agarran, não tenho certeza se foi no O senhor está percebendo que o senhor, como executor do contrato, o senhor porque não eu está tenho que sabendo... lembrar dessas coisas, né? Porque já faz tempo e eu não estou... Mas eu não participei, eu estou te falando. Pois é, desse mas se workshop. tivesse registrado no processo, né? Se o senhor tivesse se preocupado que todas as reuniões tivessem uma ata, uma lista de presença, Exato. que o senhor fosse Foi, municiado do eu não vou te relatório... dizer que foi uma falha da minha parte. Né? Falha da sua parte, né? Por desconhecimento desse negócio de fazer ata, das reuniões e tudo. Eu gostaria também agora de continuar, porque este contrato da UNB previa a implantação. Prevê a implantação. Previa a implantação. Isso. Todavia, o senhor autorizou o pagamento sem que a implementação fosse feita. Mas ela estava sendo feita. Com o Aonde professor foi feita a Alderi. implementação? O professor Vivaco entregou o material, eu encaminhei para a SAL, e essa implantação começou a ser feita. Sim, mas a UNB teria que supervisionar a implantação. Mas ela estava fazendo isso. O professor Vivaco, inclusive, na última carta que ele mandou, que deve estar aí, ele se coloca à disposição, estava fazendo e se colocou à disposição além do tempo que Senhor fosse Valmúcio, necessário o senhor não para isso. poderia ter pago antes do término da implantação. Eu entendi Ele disse que se colocou à disposição para fazer a Não, implantação. além A do implantação prazo. não ocorreu. Além do prazo. Que ele encerrou, entregou material, falou com o professor Alderi, e o professor Alderi me disse que estava tudo ok, os diretores assinaram dizendo que estava tudo ok, Pagamento. Que e dia aí foi eu pago? paguei. Pega o comprovante de pagamento. Está aqui? Ah, ok. Desculpe. Eu gostaria de ressaltar que o contrato previa a implantação dos serviços. Inclusive, em 10 de setembro, alguém assina pela senhora Elana Ramos de Souza, pela UNB, dizendo que encaminha todo o material e se coloca à disposição para iniciar a implantação. Sim. Certo? Então, ou a secretaria iniciava a implantação e depois de concluída pagava, ou se não houvesse implantação nenhuma, não tinha que pagar a última etapa, que era essa implantação.
Todavia, foi feito o pagamento sem o cumprimento da última etapa. Mas se não me Né, falha a no memória... valor de R$ 35.775,94, que é a última parcela, e que foi lançado no dia 28, previsão 28/10, a ordem bancária é de 28/10/2004. A UNB recebe R$ 35.775 por um serviço não prestado. Bem, a informação, como eu estava te falando, você vê que foi pago no mês 10 de outubro. Por quê? Porque justamente eu estava aguardando esse trabalho. Mas não foi, mas no outubro Mas não foi acontece feito. que no processo eu coloquei uma folha que eu encaminhei os diretores, um atesto que o trabalho tinha sido feito. Eles assinaram que o atesto que o trabalho foi realizado a contento. Aí eu assinei a fatura. Mas o senhor mesmo tem consciência que o serviço não foi implantado, que o senhor disse que passou o disquete e não foi implantado. Como não foi? É que eu te falei que foi em parte. Parte foi feito. Aonde Agora, foi feito? pelo que eu sei, esse trabalho acabou morrendo, vamos dizer assim, porque o professor Alderi foi afastado, e como ele era o maior interessado nisso, até onde eu estou sabendo, e a coisa, depois disso eu não fiquei sabendo, mas depois que ele saiu, aí outros subsecretários assumiram e foram se envolvendo com outros problemas, e essa parte aí, pelo que eu estou sabendo, ele não acabou de ser O implantado. senhor, como executor dos contratos, deveria acompanhar se os termos do contrato e a proposta, que é parte entregante do contrato, fosse cumprida, certo? Certo. O senhor disse que, além do professor Viváqua, mais 2 outras pessoas trabalharam nesse projeto. Exato. Um rapaz e uma moça que o senhor não se recorda. O nome deles... Eu tive informações que essas 2 pessoas eram estagiárias. O senhor se recorda disso? Como estagiário, não. Não. Não me foi apresentado como estagiário. Certo. O contrato prevê 2 consultores, um suporte operacional, 6 suportes operacional 2, que eu não sei o que é, e 2 digitadores. Esse pessoal nunca se apresentou ao senhor? Não, a mim não. Esses 2 é que eu tratava direto. Eu sabia que tinha outras pessoas que ajudavam a eles, entendeu? Mas que foi me apresentado foi o professor Viváqua. Sim, mas se o senhor aqui é o executor para testar, o senhor nunca foi atrás do pessoal, tinha que ter um outro... Em algum momento o senhor soube que outro consultor esteve da Secretaria de Saúde? No mínimo 2 consultores. E o pior esses ainda, 2 foram que o senhor diz lá. que o senhor Viváqua teve um infarto, deixou de comparecer. O processo... Não, foi um período isso. Sim, Mas outras pessoas... E que isso atrasou um pouco. Não, eu acho que um dos motivos que pode ter... Oficialmente, o pedido do... O senhor não pediu que a UNB mandasse adiamento. uma pessoa para substituí-lo nesse período? Só um minuto. Oficialmente, o pedido do adiamento veio por causa desses constantes mudanças que o professor Alderi solicitava ao professor Viváqua. Que mudanças que o professor Alderi pediu ao professor Viváqua? Se professor a UNB quer apresentar uma proposta de uma nova modelagem da estrutura organizacional, como é que era o professor Alderi que intervinha nesse processo da contratação? Eu não sei se a senhora conhece o professor Alderi, ou conheceu aqui ele através dessa CPI. Mas ele era uma pessoa muito difícil de tratar. Eu, pessoalmente, tive várias discussões com ele, porque você apresentava uma situação de uma maneira e ele não estava nem aí. Se fosse do acordo dele, tudo bem. Se não fosse, você está errada. Eu estou certo. O Alderi fazia isso. Entendeu? Inclusive, nós fizemos lá no núcleo, criamos um documento e publicamos de Diário Oficial sobre a criação de siglas, normas para a criação das siglas na secretaria. Ele nunca obedeceu, não vou obedecer isso. Se o secretário de saúde não conseguia fazer ele obedecer às normas, eu sou agente administrativo, hoje um técnico de saúde, ia conseguir que o professor Alderi me obedecesse, ou obedecesse o que estava publicado no diário. Entendeu? A interferência, uma coisa é o que está no papel, é muito fácil dizer, você tem que fazer assim, 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 só que você lida com pessoas. E tem pessoas que aceitam uma ponderação, e outras pessoas não aceitam. Tá certo, senhor Valmor, só que o Estado contratou uma entidade, pagou essa entidade para fazer um trabalho mediante cláusulas e obrigações.
Correto. Tá certo? Então, não é porque eu no papel aceita qualquer coisa e a vida não aceita qualquer coisa que um executor não vai cobrar as obrigações que estão previstas no contrato. Não, eu concordo com você. Tá certo? O senhor até poderia ter manifestado, mandar um relatório que não queria nem mais ser o executor do contrato, já que o contrato não estava sendo seguido e o senhor não tinha o apoio do seu superior, mas não podia. Da mesma maneira que quando você contrata uma entidade, eu pago, não pode ter solução de continuidade o contrato. Então, se tinha que ter 2 consultores, o senhor Viváqua se afastando, a UNB deveria mandar um outro consultor que o substituísse. Todavia, constando da proposta 2 consultores, ninguém nunca soube do segundo, a não ser que fosse o próprio Alderi, né? Já que era ele, como o senhor mesmo diz, que volta e meia interferia na execução do contrato, dizendo como é que ele queria. Olha, se ele contrata a entidade para apresentar a melhor sugestão, depois ele pode até ter uma reunião e dizer que discorda. Mas, na evolução dos trabalhos, ele dizer, não quero assim, quero assado, e ele mesmo, então, como subsecretário, não precisava gastar dinheiro pagando a UNB para isso. Mas era bem nesse estilo mesmo, assim, eles faziam etapa, apresentavam para o professor Alderi, entendeu? E para o executor, nada. Não, eles me mostravam o que tinham feito, mas apresentavam para ele, entendeu? Para mim, estava dentro daquilo que estava previsto no contrato. Eu só gostaria de relembrar o senhor... Deixa eu só terminar um pouquinho. Só um minutinho que o senhor pode falar depois. O decreto 16.098, de 29 de novembro de 1994, que, dentre outras coisas, especifica as atribuições do executor de contrato, né? O executor a quem caberá supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução. Não é só supervisionar, saber como foi, não. Acompanhar a execução. Que deverá apresentar relatórios quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado pelo contratante. Então, o senhor, independente dos relatórios, até da própria UNB, o senhor deveria estar apresentando um relatório. Pode continuar agora. Agora eu já esqueci o que eu estava falando. Aqui. O senhor falou o seguinte, que quando recebeu o material da UNB... Sim, lembrei, só um minuto. O material era entregue e, posteriormente, ele sugeria alterações e tudo. E eu, em contato com o professor Viváqua, ele me passava essas coisas, entendeu? Está muito difícil trabalhar, a gente faz aqui de acordo, fez uma reunião e vamos fazer o trabalho. Aí, quando chegava lá, o professor dele, não, muda isso, muda aquilo. Aí, mudava. Aí, quando fazia a mudança, depois o homem queria uma outra mudança. Então, isso foi um dos motivos, entendeu? Então, era isso que eu ia completar. O senhor tem ciência que depois da entrega desse trabalho, aí mesmo é que o caos reinou na subsecretaria de operacional? É do seu conhecimento? Desculpa. Olha, essa questão do caos na Secretaria de Saúde é uma coisa bem abrangente. Lá na SAL, eu vou te dizer o seguinte, que aí que reinou essa confusão lá, não só na SAL, mas na maioria das subsecretarias, dentro da saúde, as pessoas que fazem o trabalho, que trabalham lá, então os dirigentes têm que cobrar e acompanhar e tudo. Esse trabalho foi um trabalho que está lá, está feito e está lá. Se alguém se interessar em vestir a camisa e falar assim, vamos botar isso para funcionar, tudo bem. Ele vai ter muito problema, porque tem muita gente que não veste a camisa. Eu estou fazendo um favor de estar aqui na secretaria trabalhando, um favor, sabe, de vocês me pagarem. O dirigente pode não concordar, falar assim, eu vou te botar à disposição, vou mandar embora porque você não quer nada. O cara vai falar na cara dele, você não pode mandar eu embora. Abre processo administrativo, não dá em nada, entendeu? Então, o caos é uma coisa muito relativa dizer isso. Porque... O senhor sabia que antes, alguns setores, não sei dizer se todos, da Subsecretaria de Apoio Operacional, tinha um regimento que dizia como é que era o procedimento daquelas sessões? Olha, pelo que eu sei, o regimento interno, né, da Secretaria
diz cada setor o que eles têm que fazer. E de acordo com o que já vem fazendo desde o início da secretaria, as Sim, pessoas só têm que aí aquelas mudou rotinas. os nomes das sessões e todo mundo... Aí nós temos aqui mais de 15 depoimentos de pessoas dizendo que não tinha norma, não tinha mais regimento, não sabiam como proceder. O último regimento que tem é o de 2000, que foi arrumado, né? O último regimento é de 2000 e que ele deixou de ser aplicado. É o que tem que estar sendo aplicado. Ele não está sendo aplicado corretamente. Inclusive, se eu não me engano, Mas a estrutura foi toda alterada. Inclusive, Pega se o não... decreto para mim do governador que alterou toda a estrutura da Secretaria de Saúde. Se não me falha a memória, a gerente lá da minha gerente já até encaminhou um documento perguntando, né, da providência de se arrumar o regimento da Secretaria de Saúde. Inclusive por conta dos hospitais e centros de saúde, não só ali na administração central. Entendeu? Criasse uma comissão dentro da secretaria, não precisa vir nenhuma empresa de fora. O senhor concorda conosco que depois que houve essa contratação, serviu para que, e essa mudança, essa reestrutura que foi feita, com mudanças de nome de seções, com subdivisão, tenha favorecido para que as pessoas utilizassem esse argumento para justificar que não tinha um procedimento a seguir? Eu acho que quem diz assim que não tem procedimento a seguir é porque não está querendo trabalhar. Porque as rotinas, mesmo que elas não estejam todas cumpridas, expressas em um documento ali, existe esse regimento de 2000 que já diz alguma coisa, já existem as rotinas do setor. Então, esses servidores cometeram dissídia, no seu entender? Não sei te dizer, porque eu não sei o significado de dissídia. Hein? Dissídia. Dissídia é quando a pessoa, ela conhecendo os procedimentos, ela tem uma atitude diversa daquilo que está prescrito. Bem, eu não posso te dizer que ela tem ou não conhecimento, mas se ela tem conhecimento e não faz, ela cometeu. Agora, tem muita gente, que eu tenho 24 anos de secretaria, tem muita gente que conhece tudo muito bem, mas é melhor achar que não conhece para ficar... Isento de responsabilidade. Não digo nem isento de responsabilidade, de não querer fazer nada, entendeu? Enrolar, traduzindo numa linguagem mais... Porque eu lá no meu setor, se aparece um serviço para mim, eu posso até não saber como é que eu vou fazer ele ali naquela hora, mas eu vou, de onde veio isso? Quem é que pediu? Qual é o caminho que eu vou fazer? Foi o que aconteceu no contrato. Quando eu fosse, eu não sabia de nada. Hoje, se eu fosse pedir um segundo, se alguém me indicasse para ser, se bem que eu não quero mais nem saber disso, mas se alguém me indicasse para ser para conduzir um outro contrato, minha atitude seria bem diferente pela experiência que eu ganhei no primeiro. E eu acho que é uma coisa natural, para uma pessoa que está interessada em fazer alguma coisa, cada vez que você vai fazendo um trabalho, se você é uma pessoa interessada, você vai melhorando no seu trabalho. Se você é uma pessoa interessada, quer aprender, quer fazer um trabalho direito. Entendeu? Eu confesso para você que no primeiro eu não sabia de nada, nunca tinha mexido com isso na vida, sempre fui um funcionário de atividade de fim, a maior parte da minha vida na Secretaria foi atendimento ao público, na área da saúde. Então, quando me caiu isso na mão, eu aí fui aprendendo, fui fazendo da melhor maneira que eu sabia, inclusive concomitante com o serviço que eu tinha, que era muito essa área de formulário, que me ocupa a maior parte do tempo, e você ainda tem que cuidar das duas coisas. Não estou me eximindo de culpa, porque isso não importa, eu deveria ter feito o serviço 100%, entendeu? Tá certo. Deputada Arlete, quer fazer mais alguma pergunta? Eu só gostaria de acrescentar alguma coisa mais que não lhe foi perguntado.